Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser sobre lesões hepáticas e hepatites virais. Se o vídeo ficar grande, eu vou dividir ele, como a gente sempre faz. E é isso. Então eu vou iniciar primeiro falando sobre o fígado, né? O fígado ele tem inúmeras funções. Então eu vou citar algumas aqui, mas depois eu vou falar as principais que tem. Primeiro, o fígado ele faz síntese de proteínas plasmáticas, metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios e proteínas, armazenamento de vitaminas e minerais, detoxicação de substâncias. O fígado vai tornar algumas substâncias hidrossolúveis para elas serem eliminadas justamente pelos rins, enfim. Destruição das hemácias. Aqui, essa parte é importante porque a gente vai falar em um certo momento nesse vídeo sobre a bilirrubina conjugada e a bilirrubina não conjugada, e uma amiga minha falou que isso era questão de prova. Então a gente precisa entender sobre isso. E a regulação da resposta imunológica, produção de células do sistema imunológico, o sistema complemento que o fígado vai produzir. Além da produção e excreção da bile e da bilirrubina, que nem eu havia citado, né? Então vamos lá. Em relação aqui a gente está falando de lesões hepáticas, então a gente vai falar tanto de uma lesão no parênquima, já ia falar parênquima pulmonar, mas no parênquima hepático, tanto nas doenças colestáticas em si. Quando a gente fala que a gente tem uma doença no parênquima hepático, a gente está falando de uma doença que vai afetar principalmente justamente o parênquima. Quem está dentro do parênquima hepático? Os hepatócitos, né? Então são doenças que vão afetar justamente os hepatócitos. Então olha só, doença parenquimatosa hepática. Ela corresponde a uma lesão dos hepatócitos, ou seja, do parênquima do fígado, né? Quando você tem uma inflamação ou necrose dessas células. Cirrose, por exemplo, é uma doença parenquimatosa hepática, porque é uma inflamação que vai ter nos hepatócitos, esses hepatócitos eles vão morrer. E é uma lesão irreversível que acaba levando a necrose deles. Então, é uma doença que se afeta os hepatócitos, então você sabe que é uma doença parenquimatosa. As hepatites virais, né, elas vão afetar, o vírus vai afetar justamente os hepatócitos em si. Então, as doenças parenquimatosas hepáticas, né, justamente corresponde a uma lesão dos hepatócitos que vai ou levar a inflamação desses hepatócitos, ou se não vai levar a necrose dos mesmos, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma lesão, a mesma lógica que vai se aplicar para o infarto se aplica aqui. Quando você tem uma lesão que nas células, né, no caso aqui do fígado, dos hepatócitos, você vai ter a liberação de algumas enzimas. E aqui nesse caso, são enzimas intercelulares que a gente vai ter a ALT e a AST, que eu vou falar delas em específico, né? Então, sua membrana, quando você tem essa inflamação, essa lesão nos hepatócitos, as membranas deles vão se romper e vai liberar essas enzimas intracelulares, né, para a corrente sanguínea, caracterizando então um padrão de lesão hepatocelular. Então, se você desconfia que o paciente ele tem algum problema no fígado e tudo mais, você quer pedir um exame laboratório para confirmar, né, porque lembrando que exames de laboratório é exame complementar, e tiver lá marcando a presença alta de ALT e AST, então já indica, opa, tem algum problema realmente no fígado aqui. Se tiver mexendo, é porque eu tô na cama, então pode mexer um pouquinho, mas eu acho que isso não vai interferir em nada, não. Então, as principais que eu havia falado é a ALT, ou se não TGP, e AST, ou se não TGO, né? Elas são liberadas quando tem a morte ou a lesão dos hepatócitos em si. Então, doença parenquimatosa vai afetar os hepatócitos. Agora, a doença colestática. São doenças que basicamente vai envolver basicamente a vesícula biliar, os ductos biliares ali em si. Tanto que a gente tem a colilitíase,
a colestase e o colédogo Peraí, como que é o nome? Coledocolitíase, né? Eu vou falar de cada uma mais pra frente, né? Mas é só pra dizer, então, que existem a doença parquimatosa, que vai afetar os hepatócitos, e existem as doenças que vão afetar justamente a vesícula biliar, os ductos biliares e em si, né? Então, a doença colestática que a gente tem, nela você tem a dificuldade, né? Ou a obstrução do fluxo da bile em si, né? Podendo ocorrer ou dentro do fígado, que a gente vai chamar de colestase intrahepática, e pode acontecer nos ductos biliares em si, né? Não dentro do fígado. Quando for fora, nos ductos biliares, por exemplo, o ducto colédoco, que é o principal que a gente tem ali, se chama colestase extrahepática. Então, a gente pode ter a colestase intrahepática e a colestase extrahepática, quando você tem essa obstrução do fluxo da bile. No caso dessa lesão extrahepática, é nos ductos que vai transportar a bile do fígado e da vesícula biliar até o duodeno, né? Que esse é o caminho que percute, mas eu vou repetir isso mais pra frente. Então, com isso, os componentes da bile, quando você tem essa obstrução, esses componentes da bile, eles ficam retidos no corpo. Então, eles ficam presentes no sangue e não conseguem ser excretados. Aí vai ter o acúmulo de, por exemplo, bilirrubina conjugada, sais minerais, colesterol, entre outros em si. E além disso, a gente tem uma insuficiência da função da síntese hepática. Então a gente tem vou especificar sobre isso. Então a gente tem 3 problemas envolvendo o fígado em si: doença parquimatosa hepática, doença colestática e uma lesão e uma insuficiência na síntese de proteínas. Na insuficiência da função da síntese hepática, né? Vamos falar isso. É que o fígado ele acaba perdendo a capacidade de produzir proteínas plasmáticas e fatores de coagulação. Tanto que quando eu vou falar justamente sobre isso, porque a gente vai envolver a albumina e o tempo da protrombina, né? Eu falo dos fatores de coagulação em si, que um vai indicar uma lesão aguda e outro vai indicar uma lesão crônica. Mas isso é mais pra frente nesse vídeo. Então, assim, vamos falar primeiro, então, das doenças parquimentosas, que a gente sabe que vai ter a liberação dessas transaminases, essas enzimas intracelulares, que é a ALT e a AST. A ALT é a alanina aminotransferase. Essa, em específico, ela é produzida 100% no citoplasma. Então, ela é muito sensível no fígado. Então, quando você tem uma lesão, uma morte, uma lesão, uma necrose dos hepatócitos em si, a primeira que vai subir é justamente a alanina. Ah, Ana Clara, e como é que eu vou gravar isso? Eu gravei isso tipo assim. A alanina é a ALT, né? Então, seria apenas lá no citoplasma, entendeu? A ALT é apenas lá no citoplasma. Agora, a AST, ela tá presente 20% no citoplasma, mais 80% na mitocôndria. Então, essa aqui, A sobrevive na mitocôndria. A AST. A sobrevive na mitocôndria, a LT apenas lá no citoplasma, sabe? Então, é um macetinho que eu usei para gravar. Então, novamente, a AST, ela é a origem 20% no citoplasma e 80% na mitocôndria. Então, quando você tem a presença da AST no exame laboratorial, indica que está alto, provavelmente é uma lesão mais grave. Por quê? Porque se está mais presente na mitocôndria, já quer dizer que a lesão já está afetando a mitocôndria. Já é uma lesão mais grave. Então, tem essas lógicazinhas que a gente tem. Então, ó, a ALT, alanina aminotransferase, 100% no citoplasma, produzida principalmente no fígado. Então, por esse motivo que tem uma alta especificidade hepática. Então, é a primeira a assumir quando você tem uma agressão viral, no caso de uma hepatite viral, por exemplo.
E a AST é o aspartato aminotransferase, né, que é a origem 20% no citoplasma, 80% na mitocôndria. Tem uma menor especificidade, porque ele também está presente no músculo esquelético e no coração em si, porém, como está mais presente na mitocôndria, já ia falar mitoplasma, na mitocôndria, exige um dano celular muito mais profundo para ser liberado. Então, justamente por isso que indica um dano grave, né, que você vai ter do fígado em si. Se vocês estiverem acompanhando pelo slide, existe uma tabela que está escrito diagnóstico e a magnitude de elevação. Isso aqui o professor falou que vai colocar os valores de referência para a gente, então não tem tanta importância a gente gravar isso aqui, mas só uma atenção. Na última parte está escrito doença hepática crônica, aí está entre aspas hepatite e cirrose. Aí se você olhar, fala que essas transaminases, né, ela tá normal, ou se não 2 vezes aumentada. Raramente mais que 10%. Aí você pergunta, uai, Ana Clara, mas que lógica que tem? Era pra estar mais aumentada, não era pra estar normal, isso, aquilo. Realmente, gente, só que pensa aqui comigo. A cirrose é o quê? É quando você já tem a morte dos hepatócitos, né? Então, se tem muito hepatócito morto, não tem como liberar, não tem mais o que liberar, assim, dessas transaminases, entendeu? A cirrose é a morte irreversível dos hepatócitos. Então, por mais que o dano seja agudo, a maioria dos hepatócitos já estão mortos, então por isso que a enzima não sobe tanto, sabe? E a mesma coisa se aplica na lógica da hepatite. Agora, uma hepatite medicamentosa ou viral aguda, você vai ter, por exemplo, essas transaminases vão estar maiores de 25 vezes do que o normal, sabe? Então tá aí os valores de referência que a gente tem. Tem uma coisa que, esse aqui é importante a gente saber, que se chama índice de Hits, que é o seguinte, é aquilo que eu falei anteriormente. Se o índice de Hit basicamente ele mede a gravidade e a profundidade da lesão. Então, se o índice de Hits for menor que 1, significa que não atingiu ainda a mitocôndria. Então, o que está mais presente ali é o ALT, sabe? Só que, se for maior que 2 esse índice de Hits, significa que a lesão foi tão grande, está com uma tamanha profundidade que já atingiu a mitocôndria, então já é mais grave. Então, olha só, índice de Hits, AST e ALT, mede a gravidade e profundidade da lesão hepática. Se for menor que 1, indica padrão clássico e que o dano é predominantemente na membrana, no citoplasma, então não é tão grave assim. As aplicações clínicas que a gente usa para isso normalmente o índice de Hits menor que 1 vai estar em hepatites virais agudas, esteatohepatite não alcoólica. Agora, quando for maior que 2, há uma inversão do padrão e da sua fisiologia. Então, tem um dano mais profundo, tá agredindo o reservatório mitocondrial, tá agredindo a mitocôndria em si. Então, já é lesões mais graves. Tá presente em hepatite alcoólica severa, tá presente no caso de uma cirrose avançada, sabe? Então, é isso, o índice de Hits. Aí tem mais um quadro explicando sobre algumas doenças e como funciona o índice de Hits. E a gente entra na parte da colestase. Colestase são problemas envolvendo a vesícula biliar e seus ductos biliares, né? Doença colestática, que nem eu havia citado. Deixa eu explicar de uma vez o que seria... Explico? Não, depois eu explico, senão eu vou perder minha ordem. Então, como que eu sei que a doença... Como que eu sei, através dos exames laboratoriais, que o problema é nos hepatócitos ou que o problema é na vesícula biliar, nos ductos dela? No caso dos hepatócitos, o que vai subir normalmente costuma ser as transaminases. Na colestase, a gente tem a FA, que seria a fosfatase alcalina, e o GGT, que seria a gama-glutamiltransferase. A fosfatase alcalina, que eu vou chamar de FA,
ela é uma enzima que está bastante presente nos osteoclastos, que está bastante presente nos hepatócitos, nas células dos ductos biliares, principalmente, além da placenta e intestino. Então, já raciocina, está presente nos hepatócitos e nos ductos biliares. Então, se ela estiver aumentada, quer dizer que vai aumentar, que tem uma lesão no ducto biliar ou na vesícula biliar. Então, também pode acabar aumentando o AST e ALT, exatamente. É mais ou menos essa lógica aí. E a gama-glutamiltransferase, GGT, é uma enzima que está bastante presente no epitélio biliar, nos hepatócitos, nos rins, no pâncreas. Então, está mais relacionada à vesícula biliar em si. Se você tem a FA aumentada, mas a GGT não está aumentada, indica provavelmente que o paciente ele não tem uma lesão ou algum problema na vesícula biliar, mas sim uma doença óssea, porque ele está a fosfatase alcalina, ela também está presente nos osteoclastos, que está presente no osso, lembra? Que são as células ósseas, né, que a gente tem. Então, indica alguma doença óssea, então você vai pesquisar alguma coisa relacionada à doença óssea. Agora, se a FA estiver aumentada, a GGT também estiver aumentada, então provavelmente indica que tem uma lesão ali na vesícula biliar em si. Então, níveis plasmáticos aumentam bastante na colestase, no caso estou falando da fosfatase alcalina, e em doenças e fraturas ósseas que ela aumenta muito. Também tem um leve aumento na gravidez a partir do 3º mês ali, na menopausa, infância e adolescência, mas isso é outros 500, né? Agora, a GGT é uma enzima que eu falei, ela tá em menores quantidades no baço, intestino, cérebro, blá 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 blá, mas tá bastante presente ali no epitélio biliar, nos hepatócitos, nos rins, no pâncreas, etc. Só que a gente tem que estar atento em duas situações. A primeira situação que paciente que é elitista, essa GGT aumenta bastante, tá? 70% dos elitistas têm a GGT aumentada, tá? Deve ser talvez alguma coisa relacionada aos rins, né? Da bebida prejudicar os rins. E alguns medicamentos também vão causar o aumento da GGT. Então, por isso que você tem que ter uma boa anamnese, né? Pra saber se, por exemplo, quais medicamentos, então, Ana Clara, aumenta a GGT? Barbitúrios e antidepressivos tricíclicos, eles aumentam a GGT. Então, na anamnese, por isso que é importante te perguntar, porque se o paciente, a gente vai lá e correlaciona isso, e não pergunta dos medicamentos, ele tá tomando um desses dois e vê que a GGT tá aumentada e a FA tá aumentada, a gente logo vai pensar, pô, o paciente tá com um problema na vesícula biliar, mas às vezes é só um problema que ele tá numa doença óssea que ele tem, entendeu? Então, além de você tem que ter uma boa anamnese, perguntar se tem relacionado à clínica também, essas coisas, né? Então, atenção, se a FA estiver aumentada, mas a GGT não, então indica alguma doença óssea. As duas têm que estar aumentadas para indicar que é o problema ali na vesícula biliar em si. Existe um complemento que se fala que é a 5-nucleotidase, que é basicamente uma isoenzima da fosfatase alcalina, que ela está presente nos ductos biliares e ela para complementar a GGT para confirmar a origem hepática do aumento da FA. Então, se a FA está aumentada e tiver algum problema na vesícula biliar, provavelmente a GGT e mais essas 5-nucleotidase vai estar aumentada juntas, sabe? Aí, a gente tem a diferença... Nossa, cansei já, tá? Deixa eu ver, a gente tá tô na página 4 de 15. Show de bola. Eu acho que eu vou ter que cortar o vídeo mesmo. A gente tem a colicistite, coledocolitíase e a colangite aguda. A colangite é uma infecção, uma inflamação, aliás, que você vai ter nos ductos biliares por causa, geralmente, de uma obstrução ali por uma pedra, por um cálculo, sabe? Vou mostrar uma imagem aqui, ó, que eu tenho. Eu sempre tento mostrar a imagem, mas fica ruim, mas essa aqui você vai conseguir ver. Talvez, né? Olha, a gente tem a vesícula biliar aqui, e aqui seria o ducto colédoco,
os outros ductos aqui em cima e tem um cálculo aqui. Então, quando você tem uma obstrução de um cálculo e você vai ter uma inflamação nos ductos biliares em si. Então, quando você tem uma inflamação nos ductos biliares, você tem uma colangite. Agora, a colicistite é uma inflamação que você vai ter já na vesícula biliar, dentro da vesícula. Você tem algum decorrente de algum cálculo presente dentro da vesícula levando essa inflamação. Então, a inflamação é dentro da vesícula. Ó, a inflamação, a colicistite é a inflamação da vesícula biliar, quase sempre para um cálculo impactado, parado, obstruído ali no ducto. Escrevi errado. Mas é no ducto colédoco, tá? Também. Aliás, no ducto cístico. Então, esse aqui é a colilitíase, né? Que eu falei? Colicistite. Colicistite. Eu vou confundir esses nomes, meu Deus. Colicistite. Aqui, ó, a gente tem o ducto colédoco. Aqui é o ducto cístico. E aqui é a vesícula biliar. Tem um cálculo no ducto cístico, então vai inflamar a vesícula biliar. Então você tem uma colicistite. Colicistite. Agora, você tem uma inflamação, uma pedra no ducto colédoco, tá inflamado o ducto colédoco, aí é uma colangite. E agora você tem agora tem a coledocolitíase, que é basicamente uma presença de cálculo que você vai ter dentro da vesícula biliar e do ducto colédoco em si, né? Aqui é a imagem. Sabe? Então, colangite, ducto biliar, colecistite. Colicistite é um cálculo na vesícula biliar e a coledocolicíase é um cálculo na vesícula biliar e no ducto colédoco. Aqui que eu nem havia citado, o principal marcador é a FA, fosfatase alcalina, e diferente das transaminases, porque como que era liberada as transaminases? Você teria a morte ou uma lesão dos hepatócitos, correto? Aqui nas transaminases é o seguinte, aqui na fosfatase alcalina é o seguinte, a FA, ela não vaza com a morte das células. Quando você tem uma pressão ali dentro da bile, devido a essa obstrução, a célula hepática, ela vai ser induzida a fabricar nova fosfatase alcalina, que vai ser depositada no sangue. Por isso que vai ficar aumentado, sabe? Então, ó, diferente das transaminases, a FA não vaza de células mortas. A pressão da bile estagnada induz a célula hepática a fabricar nova FA na membrana canalicular, que então transborda para o sangue. Ou seja, então não é um dano que você vai ter, vai ser uma nova produção, é apenas uma produção maior da FA, né? E como ela não consegue ser excretada por causa dessa obstrução, nos ductos, ela se acumula e vai pro sangue, por isso que fica alta e você identifica que o problema é ali na vesícula biliar em si. Aí tem um quadrozinho muito maneiro que é o seguinte, ó, o paciente está com a fosfatase alcalina elevada. Aí você pensa, pô, a fosfatase alcalina está presente no osso, está presente nos hepatócitos, no fígado em si, está presente no intestino, nos rins. Aí você vai solicitar o complemento dela. Se a GGT e as 5 nucleotidases estiverem elevadas, então, é uma lesão, é algum problema na minha vesícula biliar. Agora, se elas estiverem normais ou... Não, acho que não sei se encaixa reduzidas. Mas se elas estiverem normais, então provavelmente indica uma doença óssea. Aí você tem que pesquisar sobre isso. Investigar uma doença óssea, crescimento ou gravidez, né? E uma atenção. A GGT, ela é extremamente sensível ao álcool, né? Lembra que eu falei que por isso que normalmente pacientes
Agora que eu acho que talvez vai ser explicado pra gente por que pacientes etilistas costumam ter a GGT alta, né? Mas a GGT, ela é extremamente sensível ao álcool, então uma GGT isolada com a FA normal sugere uma indução enzimática por consumo de álcool e não necessariamente uma colestase estrutural, tá? Então só a GGT alta não confirma que o paciente tem algum problema na vesícula biliar, uma doença colestática em si. E foi que eu falei, as colestáses, as doenças colestáticas, né, também podem causar o aumento das transaminases, AST e ALT, e o índice de HITS provavelmente vai ser maior que 1, tá? Então, geralmente indica uma lesão mais grave. E o aumento acentuado da FA e da GGT confirma o diagnóstico de colestase. Agora, nessa parte, a gente vai entrar sobre bilirrubina conjugada e não conjugada. A bilirrubina... Ai, gente. Vamos lá. A bilirrubina, ela basicamente é um projeto, não um projeto, é uma substância na destruição das hemácias. Cheguei a comentar disso em eritrograma, e eu vou comentar aqui de novo, porque tem relação, né? E provavelmente a questão da prova vai estar alguma coisa envolvida sobre isso. E talvez seja sobre a icterícia neonatal, tá? Porque é o que mais está, pra mim, caracterizado com a bilirrubina. Enfim, quando a hemácia ela é degradada, a hemácia velha que eu digo, quando ela é degradada em M, ela é degradada no fígado, tá? E ela é degradada em M mais globina. Esse M, ele é convertido em bilivirdina e depois é convertido em bilirrubina não conjugada e depois vai para o fígado, que é convertido em bilirrubina conjugada. Na verdade, agora me surgiu uma dúvida. Eu não tenho certeza se a hemoglobina é sim, que a gente viu que as hemácias é degradada no fígado, sim, tá certo. E depois vai lá pro fígado novamente e é degradada em bilirrubina conjugada, que depois vai pro intestino, e do intestino vai ser depositado uma parte nas fezes e uma parte na urina. Então vamos lá. A bilirrubina, ela vem então da destruição das hemoglobinas das hemácias velhas em si. A primeira forma que a gente tem é a bilirrubina não conjugada, que é, ou se não, indireta, que nem eu havia citado. Ela ainda não foi processada pelo fígado, né? Então, quais são as características dessa bilirrubina não conjugada? Ela não consegue ela não é solúvel, ela é transportada, vamos dizer assim, pelo sangue por meio da albumina, e ela não consegue ser eliminada na urina, justamente porque ela não é solúvel, né? Então ela precisa ir até o fígado para ela ser transformada em bilirrubina conjugada. Então, no fígado, os hepatócitos, eles vão ligar essa bilirrubina ao ácido glicurônico por ação da enzima UDP glicuronildetransferase. Então, lá no fígado, a bilirrubina não conjugada vai ser ligada a esse ácido por meio da UDP. E essa UDP, esse ácido aí, ele vai transformar em bilirrubina conjugada, ou direta. Essa vai ser solúvel em água, essa não precisa da albumina para ser carregada, essa pode ser, como que fala? Eliminada através da urina, vai ser depositada também nas fezes, tanto que ela que vai dar a coloração das fezes em si, que vira urobilinogênio, alguma coisa assim. Eu vou falar disso também. E uma outra parte reabsorvida vai ser eliminada na urina, mas se você tiver uma alta quantidade de bilirrubina conjugada, ela acaba sendo detectada na urina, sabe? Então, ó, no intestino, parte dela vira urobilinogênio, que é uma parte sai nas fezes e vai dar a cor marrom às fezes em si. E a outra parte, uma pequena quantidade, é reabsorvida e depois vai ser eliminada na urina. Então, quando cada uma aumenta, a bilirrubina não conjugada. Se a bilirrubina não conjugada, ela precisa passar primeiro no fígado,
concorda que se você tiver um aumento da bilirrubina não conjugada, o problema vai ser no fígado? Ah, Ana Clara, me dê situações, então me dê um exemplo de doenças em relação a isso. A gente primeiro tem hemólise, paciente que tem tem uma destruição constante assim das hemácias, elas vai morrendo, então vai ter um aumento dessa bilirrubina não conjugada. Agora, síndrome de Gilbert, não sei explicar essa, porque eu confesso que eu não fui atrás, mas no caso da icterícia neonatal é o seguinte, é muito comum, obviamente, em neonatos, porque o fígado, ele ainda está imaturo, então ele não possui a UDP, então a bilirrubina não conjugada, ela não consegue se ligar a esse ácido glico, sei lá o que eu não me recordo agora o nome, por causa da ausência da UDP. Então vai ter muita quantidade de bilirrubina não conjugada. O problema da icterícia neonatal é que é o seguinte, se o paciente tiver muita bilirrubina não conjugada, ela pode acabar atravessando a barreira hematoencefálica e ir para o sistema nervoso central, causar lesões permanentes, que a gente chama isso até de, é um nome muito esquisito, kernicterus, que é um com K, tá? Que se escreve, kernicterus, né? E geralmente o tratamento para isso é a fotossensibilidade, acho que é isso que se fala, mas é basicamente a criança ela tem que ficar em luz neon, porque a luz neon vai transformar a bilirrubina não conjugada em conjugada e vai conseguir ser eliminada, pausou sem querer, e vai conseguir ser eliminada nos rins, nas fezes, etc. E quando no caso for então a bilirrubina conjugada, no caso quando for a bilirrubina conjugada, o problema é após o fígado. Então provavelmente vai ser alguma obstrução ali na vesícula biliar. Ana Clara, explique melhor, porque olha só, a gente tem a hemoglobina, a gente tem as hemácias morrem, então libera hemoglobina, essa hemoglobina é liberada em M e globina, o M vira bilivirdina, e depois é convertida em bilirrubina não conjugada, vai pro fígado, vira bilirrubina conjugada, e da conjugada vai para os ductos biliares, pro ducto colédoco, vai para o duodeno, do duodeno vai para o intestino delgado, e do delgado vai virar urobilinogênio e vai conseguir ser eliminado e depois ser absorvido e vai para as fezes. Então, concordo o seguinte, passou no fígado, ok, tem uma doença colestática ali, você tem uma colestase, é a colestase que é colangite, aliás, é a colangite que você tem a obstrução ali nos ductos biliares. O paciente tem uma colangite, tem uma obstrução, concorda que essa bilirrubina conjugada, ela não vai conseguir ir para o duodeno, e do duodeno não vai conseguir ir para o intestino delgado, que não vai conseguir ir para as fezes e tudo mais, sabe? Então, por isso que você vai ter um aumento dessa bilirrubina conjugada. Tanto que, se você justamente por causa de doenças colestase, e essa bilirrubina não está conseguindo chegar às fezes, concorda que as fezes elas vão ficar com uma coloração mais esbranquiçada? Então, isso provavelmente já vai indicar também que, opa, tem uma colestase aqui, tem um probleminha aqui, sabe? Então, olha só. Então, a bilirrubina conjugada, ela vai estar presente em obstrução biliar, numa colangite, numa colestase, coledocolelitíase. Isso. Na hepatite também vai estar presente, né? Porque apesar os hepatócitos ainda vão conseguir conjugar a bilivirdina, mas não vai conseguir eliminar elas, né? Então, o paciente, ele tem, se tiver lesões hepatocelulares, por exemplo, hepatite, câncer no fígado, intoxicação, cirrose, o problema vai ser nos hepatócitos, então você vai ter um aumento tanto de bilirrubina direta, quanto bilirrubina indireta. Agora, se o problema for direto, uma obstrução biliar, então vai ser só um aumento da bilirrubina direta, né, que seria a conjugada em si. Aí tem uma condição que a gente chama de hiperbilirrubinemias na disfunção hepática. A hiperbilirrubinemias reflete basicamente a extensão do dano hepático e da obstrução colestática. Então, doenças colestáticas, elas vão causar o quê? Colúria. Vai ter o escurecimento da urina, porque essa bilirrubina conjugada,
ela vai estar sendo depositada na urina, devido ao acúmulo de bilirrubina direta no sangue. Então, e vai ter o clareamento das fezes, justamente porque não vai estar sendo levado a bilirrubina, ela não vai estar sendo não vai estar sendo levada para o intestino delgado e não vai estar sendo conseguida ser transformada em urobilinogênio, alguma coisa assim, né, que acho que é o nome, urobilinogênio. Então, indica uma obstrução colestática e o paciente vai ter uma hiperbilirrubinemia. Então, doenças colestáticas causam incolúria devido ao acúmulo de bilirrubina direta no sangue e clareamento das fezes porque não tem bilirrubina se convertendo em estercolibina no intestino, né? Que é esse urobilinogênio aí. Aí tem os sintomas, tem o Kernicterus, que eu já havia citado, e tem agora a parte da albumina e a protrombina. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o vídeo agora, que já deu 35 minutos, e eu estou na página 7 de 15, e eu vou gravar a parte 2, tá? Então, se houve alguma dúvida nesse vídeo, vocês me mandam mensagem no WhatsApp, deixem nos comentários que eu tentarei responder, tá? Um grande beijo, até a próxima!